falar hoje sobre choque, complementação da outra aula. Meu nome é João, é reunião de medicina intensiva. E a primeira parte que a gente vai falar é sobre a definição do choque. Basicamente um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio pelos tecidos. A gente pode caracterizar ele por uma síndrome em que o sistema cardiovascular não consegue suprir a demanda metabólica dos tecidos e com o fornecimento de oxigênio, e por isso tem alguns desbalanços. Então, basicamente, é esse desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio que acaba causando o choque. Aqui duas coisas que o Matheus já falou na outra aula, mas eu achei importante revisar sobre o choque. O primeiro é a curva, comparando o consumo de O2 com a oferta de O2. Numa pessoa sadia, em condições normais, a gente tem uma certa reserva de oxigênio, então numa situação em que a gente exige um pouco mais, a gente ainda tem um pouco de oxigênio para fornecer a mais do que a gente costuma usar, então, uma atividade física, alguma coisa do tipo. Porém, quando a demanda começa a ser muito grande, geralmente por conta das causas do choque que a gente vai ver mais para frente, você tem uma queda, você tem um desbalanço entre a oferta e o consumo. E a partir desse momento, que é chamado de DO2 crítico, você começa a ter os sinais e os sintomas de choque. A partir disso, você começa a subir o lactato, você começa a partir para uma respiração anaeróbica. E aqui é a conta para a oferta de oxigênio no corpo. Eu coloquei, quando eu for falar dos tipos de choque, eu vou colocar essa conta aqui de novo, porque dá para entender um pouco melhor os mecanismos e tudo mais. Então, o que define a oferta que você está dando de oxigênio para o corpo? É o conteúdo arterial de oxigênio, que é essa primeira parte aqui da conta, que depende da saturação, da pressão exercida pelo oxigênio e da quantidade de hemoglobina, e o débito cardíaco. O débito cardíaco que é dito pelo volume sistólico com a frequência cardíaca. O débito cardíaco calculado em minuto. E o que atua no volume sistólico são esses três fatores: a pré-carga, a condutividade e a pós-carga. Tem um outro aqui que vai ser importante mais lá para frente, que é a resistência vascular sistêmica, que afeta a pós-carga. Isso mais para frente eu vou voltar a falar. A fisiopatologia do choque. São alguns fatores, não é só um fator. Então eu tentei fazer de uma forma que desse para ficar mais fácil para entender. Num primeiro momento, numa primeira explicação, a gente tem a questão de baixo fluxo e de alto fluxo. Como dá para ver, as duas se encontram em hipóxia tecidual. O mecanismo é praticamente o mesmo, mas a ideia é um pouco diferente. Baixo fluxo, obviamente, você tem menos sangue chegando na periferia, menos sangue chegando nos tecidos, por consequência, menos oxigênio, e você começa a evoluir para a hipóxia tecidual. No alto fluxo, é um alto fluxo que a gente pode dizer que é relativo, ele é heterogêneo. Então você tem um aumento, isso geralmente nos choques distributivos, no choque séptico, no choque anafilático, você tem um aumento do débito cardíaco, você tem uma oferta de oxigênio que não está reduzida, você não tem uma redução da pré-carga, você não tem uma redução da quantidade. Mas esse fluxo ele acaba você acaba aumentando esse fluxo só nas arteríolas que são de médio porte, você não tem um aumento nas arteríolas de pequeno calibre, que é onde realmente acontece essa troca gasosa. Então, por mais que você tenha um aumento do débito cardíaco, você tenha um aumento da frequência cardíaca, você não, ali onde acontece a troca, esse fluxo está reduzido. Então, basicamente, eles se encontram na hipóxia tecidual, basicamente os dois acabam fazendo um mecanismo de baixo fluxo onde realmente importa. Mas um você tem uma quantidade de oxigênio chegando que é realmente mais baixa, e na outra ele é um pouco mais relativo. Isso você acaba causando uma vasodilatação como efeito compensador, e junto da ativação adrenérgica para tentar privilegiar os órgãos mais nobres, cérebro, coração e rins, por exemplo, você tem um comprometimento da produção energética. Isso você vai ter algumas alterações mitocondriais, um déficit de migração iônica, que eventualmente tudo isso leva à isquemia. Esse é o primeiro fator envolvido no choque. O segundo, mais relacionado à sepse. Então, os agentes patógenos, bactérias, vírus, eles se ligam na parede das células, e disso eles ativam mediadores pró-inflamatórios, citocinas, que predispõem à adesão de neutrófilos às células endoteliais. E aí você tem três caminhos para seguir. Primeiro, mediado pelo fator de necrose tumoral e pela interleucina 1, você ativa mecanismos de coagulação. Esses mecanismos vão fazer uma trombose microvascular, você vai comprometer ainda mais a circulação, a pequena circulação, a troca gasosa, e você vai favorecer a isquemia que já está acontecendo por conta dos outros fatores. Um segundo jeito que ela atua é pela interleucina 6 a 8 e a PAF,
ela causa também a vasodilatação arterial e cai de novo nesse ciclo que vai levar eventualmente a isquemia. E o terceiro, além de você ativar mecanismos anti-inflamatórios, alguns momentos você ativa mediadores anti-inflamatórios, você causa uma imunossupressão e essa imunossupressão predispõe o desenvolvimento do agente patógeno e que vai levar de novo a um aumento da adesão desses padrões moleculares às células, aí vai aumentar o número de citocina e aí vai começar tudo de novo. Lógico que essa parte aqui em azul, nas células azuis, está mais relacionada à sepsia, ao choque séptico, mas é um outro mecanismo. E o último são as espécies ativas de oxigênio, que normalmente não tem a capacidade de causar uma lesão muito grave, mas num organismo que já está sofrendo com isquemia, já está sofrendo com lesão tecidual, elas acabam piorando esse fator de isquemia, elas acabam piorando o quadro de isquemia. E junto da interleucina 6, da 8 da PAF, ela também causa vasodilatação arterial direta, de novo, favorecendo a isquemia. Da isquemia você acaba desenvolvendo necrose, e aí a depender dos sítios acometidos, você evolui para SDMO, que é a síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, que é quando essa necrose, essa isquemia está cometendo vários órgãos. No primeiro momento é importante diferenciar a primária da secundária. A primária basicamente é o órgão principal acometido, um acometimento direto, um pulmão numa pneumonia, um rim numa pielonefrite, e a secundária é a distância, são as consequências do choque, de tudo que foi dito da trombose, da isquemia, do sistema do corpo uma situação em que ele está favorecendo a anticoagulação, você acaba tendo acometimento secundário de alguns órgãos à distância. Existem algumas formas de classificar a síndrome de disfunção múltipla de órgãos, geralmente por scores. Acho que a gente está mais acostumado em mais famosinho seria o SOFA. Você vê para cardiovascular, respiratório, renal, hepático, neurológico, mas existem outros scores, como por exemplo Silólises, SDMO, é um outro score. Todos eles para avaliar mais de um órgão quando está tendo esse acometimento, para avaliar o acometimento, qual órgão está sendo acometido. E qual órgão vai acometer varia muito, de pessoa para pessoa, de doença para doença, predisposição, doença prévia, tudo isso vai variar. Mas essa seria a fase final assim, do choque. Alguns aspectos clínicos que são importantes nessa etapa inicial, geralmente a hipovolemia é o primeiro fator que desencadeado do choque, geralmente é o primeiro que você tem que controlar. Normalmente, assim, nessa fase só de hipovolemia relativa, como já foi dito, ela está controlada, o organismo consegue fornecer um controle adequado para o corpo, para o organismo, ele consegue controlar sozinho, mas se ele não tiver um certo suporte, se ele for evoluindo, ele vai entrar eventualmente num estado hipermetabólico, vai ter um aumento do débito cardíaco, vai ter um aumento de catabolismo molecular, aumento de síntese proteica, febre, e isso tudo aumenta o consumo de O2. E quando você aumenta muito o consumo de O2 e você não consegue ofertar a mesma quantidade, você acaba entrando acaba indo ladeira abaixo, e isso só vai descompensando cada vez mais. Eventualmente você chega na disfunção orgânica progressiva e aí entra na síndrome de disfunção múltipla de órgãos. Classificação. A classificação ela é meio relativa, acho que não ficou muito bom falar. Mas a classificação é meio relativa, ela é um pouco mais didática do que propriamente prática. Na prática, todas elas meio que se interligam umas com as outras. Então, por exemplo, no tipo de hipóxia, você tem 4 tipos, eu vou falar um pouquinho mais depois. Mas no tipo de hipóxia você tem de hipofluxo e anêmica. No choque hemorrágico você acaba tendo por esses dois quadros. No hipovolêmico, assim, você vai ter um choque hipovolêmico, com hipofluxo, com anêmica. No choque inicialmente distributivo você tem um alto fluxo, no choque distributivo você vai ter um baixo fluxo, no cardiogênico você pode acabar misturando uma coisa com a outra, enfim, é um pouco mais didático do que obviamente prático, do que acaba evoluindo. Mas vamos falar um pouco de cada um. O tipo de hipóxia, de novo, assim, não tem muita aplicabilidade prática você pensar em cada um deles, dividir, colocar cada um numa caixinha, dizer esse tipo de hipóxia, esse choque é por tipo de hipóxia, por hipofluxo, né? Acaba tudo sendo misturado uma coisa na outra. Pode ter mais um choque ao mesmo tempo, mais uma classificação ao mesmo tempo. Mas o hipofluxo basicamente é o débito cardíaco inadequado, a anêmica, o próprio nome diz, é uma queda de hemoglobina. E isso aqui é importante, não só para isso, mas eu vou falar mais para frente também, a intensidade é mais importante que o valor. O paciente anêmico crônico, tumor de cólon, perde sangue de forma regular, chega a níveis mais baixos de hemoglobina do que um paciente que perde 2, 3 de hemoglobina numa tacada só. Então a intensidade é mais importante que o valor e isso serve para muitas coisas quando se fala de choque.
A hipoxêmica é uma queda na oxigenação. A citotóxica talvez seja talvez a mais difícil da gente ver na prática clínica, mas é também a mais grave, a mais difícil de ser revertida. O fluxo está adequado, o conteúdo está adequado, mas você tem uma disfunção mitocondrial que você dificilmente consegue reverter. O tipo de fluxo é basicamente aquilo que eu falei na fisiopatologia. Você tem o alto fluxo e o baixo fluxo, de uma certa forma. Os dois atuam da mesma forma. Os dois atuam com dificuldade de chegar sangue no tecido, de chegar sangue nas pequenas arteriolas, mas existem algumas diferenças laboratoriais que talvez sejam importantes para diferenciar um do outro. No de baixo fluxo você vai ter uma saturação venosa de O2 mais baixa, no de alto fluxo ela vai estar ou normal ou elevado, assim como o conteúdo arterial. Como a saturação de oxigênio está mais baixa, você espera que a diferença entre o arterial e o venoso seja maior. Então, a diferença entre eles vai estar elevada. Na de alto fluxo, como está normal ou elevado, você espera que essa diferença esteja normal ou baixa. De novo, mais algo fisiopatológico, na de alto fluxo basicamente são os choques distributivos, e de baixo fluxo seriam os outros. A apresentação clínica, de novo, essa aqui é a divisão, a classificação do choque pela apresentação clínica. Mas, de novo, na fisiopatologia, ali no começo eu já comentei sobre isso. O choque compensado é aquele que o próprio organismo conseguiu compensar, o próprio organismo teve substrato para conseguir compensar aquele choque. Dificilmente, talvez o maior problema dele é que ele dificilmente é visto, dificilmente ele é diagnosticado. A única forma de você meio que ver que o paciente está em choque, que ele está hiperfundido, seria pelo lactato, pela saturação de O2 central, para você avaliar uma hipóxia tecidual. Mas é muito difícil de ser visto, e como é difícil de ser visto, é difícil de ser tratado. Se não é tratado, ele eventualmente descompensa para a segunda fase, e aí você já começa a ter sinais e sintomas clínicos. Geralmente acontece por conta desses fatores, da perda do volume circulante, ativação de mediadores inflamatórios ou a queda do índice cardíaco, abaixo de 2,5. O que é o índice cardíaco? Nada mais é que o débito cardíaco corrigido pela superfície corpórea. Então, uma pessoa com uma superfície corpórea um pouco menor, o mesmo débito cardíaco de uma pessoa com superfície corpórea menor, vai ter um índice cardíaco menor. Mas assim, então basicamente, toda vez que eu falar de índice cardíaco, eu vou estar falando de débito cardíaco, porque eles são basicamente a mesma para a pessoa, a superfície corpórea é a mesma, então o que varia é o débito cardíaco. Eu sempre falo aumento de índice cardíaco é aumento de débito cardíaco, abaixo, queda de índice cardíaco é queda do débito cardíaco. E por último, o estágio chamado de irreversível, ou pode ser chamado assim de disfunção de múltiplos órgãos. Irreversível não quer dizer que ele não vai conseguir ser revertido. Eu também não sei porque que usam esse termo se não é propriamente dito irreversível, mas já chega num ponto em que o risco de não conseguir reverter é grande. Não é definitivo, mas pode ser que chegou num momento em que não se consiga corrigir. Aqui são alguns fatores do começo da apresentação clínica, no estágio 2 e no estágio 3, aí vai depender de cada órgão. Então, se tem uma nervosidade, pode ter rebaixamento, como agitação, o fígado pode ter sintomas de colestase, o rim você vai ter uma disfunção renal, você pode evoluir com oligúria, com aumento de ureia, aumento de creatinina, uma insuficiência renal aguda, pulmão você vai ter pode ter um quadro de SARA, um quadro de espinéia. Então assim, vai depender muito do órgão, como eu falei, do órgão acometido, depende de acometimentos prévios, de doenças prévias do paciente em si, mas esses são alguns sintomas que você pode ver nesses estágios iniciais do choque. Por último, talvez o mais importante seja a classificação pelo estado hemodinâmico, que é a classificação mais clássica: choque hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo e distributivo. Vou falar um pouco de cada um aqui embaixo. No final de cada um deles vai ter algumas alterações encontradas no cardiograma que podem ser feitas para poder diferenciar um do outro também. O hipovolêmico basicamente é a redução da pré-carga, ou seja, tem menos volume chegando no coração, tem menos volume entrando no coração. De novo, se você reduz a pré-carga, você reduz o volume sistólico, reduz o volume sistólico, reduz a oferta de oxigênio. E essa hipovolemia pode ser tanto relativa quanto absoluta, aí depende um pouco também do paciente, da quantidade. Isso pode ser melhor visto nos tipos de choque hipovolêmico. Tem um hemorrágico, perda de sangue, pode ser por trauma, sangramento gastrointestinal, ruptura de aneurisma, enfim. E é como aquilo que foi dito, a quantidade de sangue perdido e a velocidade que foi perdida é mais importante do que o nível de hemoglobina em si. Então, se você perder sangue muito rápido, é pior do que você, então, você cair de 12 para 8, é pior do que você estar com, às vezes, 5, 4, mas você está compensado.
É redução de líquidos, paciente idoso que não se hidrata direito, paciente que está perdendo muito e não está repondo, seja por diarreia, seja por vômito, paciente poliúrico, como no caso de uma cetoacidose diabética, grandes queimados, todos eles cursam com redução da pré-carga, queda do volume sistólico, que reduz o débito cardíaco, e queda da oferta de oxigênio. Algumas alterações no eco, como você está chegando menos líquido no coração, a tendência é você ver uma veia cava inferior com o diâmetro reduzido. E você pode avaliar se o paciente tiver ventilação mecânica de extensibilidade da veia cava inferior, mas como chega menos sangue, a tendência é que você, como você tem menos líquido no corpo, a tendência é que chegue menos sangue no coração, a tendência é que ela esteja com o diâmetro reduzido do normal. O cardiogênico. O cardiogênico atua de algumas formas. Então, o paciente com uma IC grave, que já tem um quadro hipertensivo crônico, ele tem um aumento da resistência vascular sistêmica. Ele aumenta da resistência vascular sistêmica, você aumenta a pós-carga, aumentar a pós-carga diminui o débito cardíaco. A redução propriamente dita do débito cardíaco pelo choque cardiogênico também pela redução da contrautilidade. Muitas vezes a pré-carga está normal, mas você tem o aumento da resistência vascular sistêmica e a diminuição da contrautilidade, e tudo isso leva ao choque. Você pode classificar de 3 formas, pode ser causado por três grupos. As cardiomiopatias, o principal seria o infarto do miocárdio, as arritmias, normalmente ventriculares, FA também, descompensadas, atrapalham o enchimento e o esvaziamento do coração, atrapalham a contratividade, atrapalham a pré-carga, aumentam a pós-carga, tudo reduz o débito cardíaco. E as mecânicas, a maioria mais aguda, defeito lobar por uma ruptura muscular algo mais agudo, assim como a insuficiência corte cabelo por uma dissecção também mais aguda. No eco, você vai ter um aumento do ventrículo, porque você está contraindo menos, você está saindo menos sangue do coração, então você tende a ver os ventrículos um pouco mais dilatados. Mesma coisa acontece com a veia cava inferior, ao contrário do choque turbulento, a veia cava inferior vai estar com um sinal mais de congestão, mais de enchimento do que propriamente dito esvaziado, porque o sangue fica todo parado, não consegue injetar direito o sangue, você acaba tendo um acúmulo de líquido ali nessa região. E se tiver um quadro de conversão pulmonar, muitas vezes associado à insuficiência do ventrículo direito, você pode ver as linhas B e o derrame pleural. O segundo tipo é o obstrutivo. Basicamente, os principais são a embolia pulmonar, o tamponamento cardíaco e o pneumotórax hipertensivo. O tamponamento, as pericardites e o pneumotórax hipertensivo cursam eles restringem um pouco o enchimento de VD, então você tem uma dificuldade de encher VD. Dificuldade de encher VD, traduzindo, seria uma redução da pré-carga, reduz o volume sistólico, reduz o débito cardíaco. E a embolia pulmonar vai depender um pouco do que está cometido, do quanto está cometido, a mesma coisa. Pequenos êmbolos têm um acometimento menos importante do que um grande êmbolo, do que um TF cavaleira, alguma coisa do tipo. Mas eventualmente você evolui com disfunção ventricular direita também. E, só uma última coisa do tamponamento, coração também, região do saco pericárdico ali naquela região, de forma crônica, você pode acumular até 1 litro, mais de 1 litro, quase 2 às vezes, sem causar nenhum sintoma, alguns sintomas leves, mas para choque 100 ml já são suficientes. Então, de novo, a velocidade do acometimento, o nível do acometimento e a velocidade em que ele se instala, às vezes é muito maior do que propriamente dito a quantidade total acumulada em dias e meses de uma forma mais crônica. No eco, VD aumentado, principalmente para embolia e para o pneumotórax hipertensivo, você tem um aumento de VD, porque ele está com dificuldade de vencer a resistência causada pelo pulmão, e um VE pequeno, porque não está indo sangue direito no pulmão, não está chegando sangue direito no ventrículo esquerdo. Na embolia pulmonar, tem um sinal chamado sinal de Bernheim reverso. No próximo slide eu vou explicar o que é isso. No tamponamento, você vai ver o derrame pericárdico e o VD e o VE reduzidos por constrição ali mesmo, por limitação do derrame. Esses 100 ml aqui, essa questão já é importante, porque às vezes você vai fazer o eco, você vai ver um derrame pequeno e às vezes você pode acabar pensando, é pequeno, são só 100 ml, 200 ml, não seria o suficiente para causar choque, mas por algo agudo pode ser a causa do choque realmente. O que é o sinal de Bernheim reverso no ecocardiograma? O sinal de Bernheim é o ventrículo esquerdo, ele está mais dilatado, ele está enchendo mais, e ele acaba empurrando o septo interventricular para o ventrículo direito, você não consegue encher direito o ventrículo direito durante a diástole. Daqui, ventrículo esquerdo, você acaba o septo e você não consegue encher direito o ventrículo direito. Isso é o sinal de Bernheim. O Bernheim reverso, que pode ser por conta do tamponamento,
tem um aumento do VD, um aumento da pós-carga do VD, e isso empurra o septo para o VE, e nisso você não consegue encher o VE durante a diástole, então você acaba por sendo com insuficiência cardíaca direita e esquerda. E às vezes numa situação de choque como essa, às vezes você fazer uma prosemida, você diminuir a pré-carga, você acaba ajudando na contração do coração, você acaba aliviando um pouco o ventrículo esquerdo. E o último é o distributivo. Como eu falei, choque séptico, choque anafilático, intoxicações. Você é o único que cursa com um aumento do débito cardíaco, porém a quantidade de sangue que chega na periferia está comprometida. Por mais que você tenha vasodilatação, ela acaba não sendo efetiva. Você tem uma má distribuição, alguns tecidos têm um fluxo muito grande, outros têm um fluxo pequeno. Você reduz a resistência vascular, então você causa essa vasodilatação e você aumenta o débito cardíaco, porém não é o suficiente para chegar o sangue suficiente para chegar ao oxigênio suficiente. Aqui são os exemplos deles: o choque séptico, anafilático, neurogênico, a CIRS, as toxinas, drogas, medicamentos. E não geralmente está normal. Pode ter algum comprometimento de pontualidade, mas de novo, não é um problema de débito cardíaco, não é um problema central, seria um problema mais periférico, o choque distributivo. Vou falar um pouco da abordagem inicial de uma forma meio genérica, digamos assim. Aqui, de novo, alguns sinais comuns ali no primeiro momento: uma confusão mental, poligúria, uma hipotensão, tanto absoluta quanto relativa, uma pele fria e pegajosa e uma acidose metabólica. Seriam alguns sinais assim, iniciais para você pensar em sepsis. Primeira medida, infusão de fluidos. Ela vai ser individualizada para cada tipo de choque, obviamente, se você falar isso na primeira opção. Ela vai ser individualizada no paciente com um choque séptico, você vai fazer a meta de pressão, você vai fazer uma medida de pressão um pouquinho mais rigorosa. Num paciente com choque cardiogênico, por exemplo, uma IC grave, normalmente você também está indicado a fazer a hidratação, mas de forma mais cautelosa, algumas alíquotas, um pequeno volume, para avaliar, porque normalmente, como eu disse lá atrás, o primeiro problema é a hipovolemia, seja ela relativa ou absoluta. Então a primeira medida é a infusão de fluidos para tentar restabelecer o débito cardíaco. Aqui tem um gráfico muito parecido com aquele Rose, o protocolo Rose, que diz o status da volemia e as etapas dessa reprodução volêmica. A primeira é de resgate. Então você vai ter a expansão inicial. Você vai fazer o volume a depender do tipo de choque, a depender do quadro clínico, dos antecedentes, tudo mais. A segunda etapa, você já fez essa parte um pouco mais rápida e agora você vai fazer um pouco mais de cautela. O paciente ainda está em um estado descompensado, mas ele já melhorou. Agora, a partir de agora, ele ainda está tendo perfusão, porque ele compensou, mas ainda não está tão bom. Você vai avaliar a fluido de responsividade para você ir determinando as metas do quanto você vai repor, o que você vai repor, como você vai repor. A partir disso, recuperado do estado de choque, você tem as fases de estabilização. Você já corrigiu a perfusão tecidual, você já melhorou esse estado do paciente, você já melhorou o quadro clínico, e é mais uma manutenção, porque você vai manter o paciente estável, você vai manter, seu objetivo é manter o BH neutro. E por último, óbvio, balanço negativo, como o próprio nome diz, o paciente já melhorou, e o paciente que sai da UTI com um balanço positivo, mantendo o balanço positivo, ele tem maior risco de morte, ele tem mais complicações, de acordo com os estudos. Então, nesse momento, tudo que você infundiu em excesso para ele, esse é o momento de perder. Então, no quarto momento, com tudo controlado, a ideia é negativar o balanço hídrico, então você fazer ele perder tudo que foi infundido em excesso. Alguns marcadores, ainda no manejo inicial, você vai ter a pressão de perfusão, você vai tentar manter uma PAM alta, vai tentar atingir uma PAM que mantenha esse paciente um pouco mais controlado. Uma hipotensão mais grave, você pode imediatamente iniciar os vasopressores, a noradrenalina é a primeira droga de escolha. E a PAM alvo varia por tipo de choque. Então, alguns exemplos: hipotensão permissiva, paciente com choque hemorrágico, com trauma abdominal, está sangrando bastante, você permite que ele fique com a pressão um pouco mais baixa para evitar que sangre ainda mais, para evitar que piore o quadro de choque. Choque séptico, 65 milímetros de mercúrio de PAM, como a gente está acostumado. E o choque cardiogênico, de novo, de acordo com o paciente, um paciente que normalmente mantém ali uma média de 55 ambulatorial de PAM, você querer atingir uma meta um pouco mais alta para ele, você vai aumentar a resistência vascular,
você vai diminuir a pós-carga e você vai diminuir o débito cardíaco. Então, assim, a PAN algo é muito individualizada para o tipo de choque em si. E, de novo, a noradrenalina costuma ser a primeira droga de escolha nesses casos. Oxigenação. Talvez o último objetivo aqui no manejo inicial, você manter uma perfusão, você tentar corrigir a oferta de oxigênio. Aqui de novo a gente fala de índice cardíaco, débito cardíaco, e aí a gente tem um conceito chamado de fluxo de luxo, que também está atrelado a piores desfechos, que é você dar oxigênio demais, você tem um débito cardíaco, você dá um débito cardíaco excessivo para o paciente, mais do que ele precisa. E isso é exemplificado aqui no gráfico. A gente tem um ponto ápice, um ponto inicial de comparação. Vou tentar explicar da melhor forma possível. Aqui a gente tem o índice cardíaco, como eu disse, entender como débito cardíaco. Então, quanto maior o índice cardíaco, maior o débito cardíaco. Quanto menor o índice cardíaco, menor o débito cardíaco e a taxa de extração de oxigênio. Aqui, quando a gente aumenta a taxa de extração, a gente acaba fornecendo mais, você não tem uma mudança do consumo. Você não está tendo mudança do consumo, quer dizer que por mais que você esteja fornecendo mais, ele não está consumindo, ou seja, ele não está precisando consumir mais do que aquilo que você já estava dando. Se ele não está consumindo mais do que aquilo que você já estava dando, você agora, a partir de agora, você está dando um fluxo excessivo para ele. A mesma coisa acontece quando a gente pensa aqui no C. Você está reduzindo a taxa de extração, você está aumentando o débito cardíaco, mas o aumento do débito cardíaco não traduz em aumento do consumo. O consumo aqui nessas linhas ele mantém o mesmo. Portanto, quando você aumenta o débito cardíaco para esse paciente, você só está fornecendo mais e ele não está consumindo mesmo. E aí você entra na questão do fluxo de luxo. Você aumentou o débito cardíaco, aquele de saturação venosa de oxigênio, que é um parâmetro para ser usado, que é o parâmetro que vai ser usado para quantificar o consumo, mas você aumenta a oferta, mas não muda o consumo, ou seja, você está oferecendo a mais agora. Então você entra nessa questão de fluxo de luxo. O D seria o ideal, você aumentou o débito cardíaco, você aumentou o consumo. Portanto, nesse momento ele estava consumindo tudo que ele podia, quando você aumentou, ele passou a consumir tudo que ele queria. Então esse é o cenário ideal, esse é o cenário de fluxo de luxo. Alguns laboratoriais para uma avaliação inicial, o PCR. O PCR, quando ele está em queda, ele é um valor prognóstico positivo. A própria calcitonina, o aumento dela indica um mau prognóstico e valores que persistem altos podem indicar uma piora bacteriana, uma complicação bacteriana. E existem outros que não têm aplicação prática, que são esses daqui, que não são usados na prática clínica, e estudados e tudo mais, mas ainda nada comprovado, não tem disponibilidade, também é muito fácil. Alguns marcadores de perfusão, o lactato eu vou falar no próximo slide, o delta PCO2, que é o que a gente discutiu com o artigo da semana passada, e a saturação venosa de oxigênio para determinar o consumo, para determinar a taxa de extração do paciente. Alguns cardíacos que não necessariamente estão relacionados ao choque, mas são importantes em alguns quadros de choque, como cardiogênico, como quadro de infarto. E os marcadores que a gente sempre usa, coagulação, hemograma, cálcio, sódio, potássio, todos eles precisam ser corrigidos para ter uma melhora no quadro geral. O lactato. O lactato, ele é um bom marcador. Esse lactime, eu acho uma tentativa de fazer um trocadilho, não muito bom. Mas o lactime ele é um lactato persistentemente alto. O lactato persistentemente alto, que não reduz, ele tem maior precisão do que um simples lactato, do que o cálculo de oferta, o cálculo de consumo, o cálculo de tudo. O lactato se mantendo alto, ele tem mais precisão de mostrar uma disfunção e predizer morte do que os seus próprios parâmetros hemodinâmicos aqui. A ideia é você reduzir o lactato, reduzindo o lactato está mostrando que você está fazendo medidas o suficiente, você está revertendo o choque. Então, tem duas formas de ver, uma redução de 20% a cada 2 horas, nas primeiras 8 horas, já essa meta demonstrou uma menor mortalidade. Mas também pode ser usado uma depuração de mais de 10% do lactato nas primeiras 6 horas, que também significa uma boa recuperação, significa um melhor prognóstico, digamos assim. Alguns marcadores de hemodinâmica agora, nessa análise. A pressão venosa central, não pode ser usada para estimular a fluidoresponsividade. É um indicador estático da pré-carga, muito sujeito a alteração, por isso que ela não é usada para avaliar essa responsividade de fluidos. Precisa de um acesso central, mas não serve como
talvez a principal, que eu vou entrar em detalhes depois de como faz, a variação da pressão de pulso, avalia bem a fluido responsividade, mas ela tem alguns problemas. O paciente precisa estar com uma PAI, ele precisa estar devidamente sedado, ele precisa estar em ventilação mecânica, controlada a volume, a PIB tem que estar menor de 10, não pode ter um trauma torácico aberto e o ritmo cardíaco tem que ser regular, não pode ter arritmia. Se você bater todas essas metas, se o paciente tiver todos esses parâmetros, você pode usar a variação da pressão de pulso para avaliar se ele vai responder ao volume ou não. Uma outra forma de você avaliar se o paciente vai responder ao volume é a sensibilidade da VK inferior e o PSA rating. Variação de pressão de pulso. Paciente entubado, com a pressão com aquele menor de 10, em todos aqueles parâmetros, você vai ter o máximo e o mínimo. Ele vai avaliar conforme a inspiração e a expiração na ventilação, você vai ter os valores de base. E desses valores você consegue fazer um cálculo matemático e acima de 13%, nesse cálculo aqui, você tem um paciente que provavelmente vai responder ao volume. No paciente ventilando, ele tem essa variação, é normal ter essa variação, mas quando ela está acima de 13, quer dizer que provavelmente ele vai responder ao volume se você infundir o volume. Se estiver abaixo, provavelmente ele já está devidamente hidratado. O último é o PSA rating, meio ruim de ver aqui, mas basicamente você vai medir o débito cardíaco do paciente a 45 graus, você vai deitar ele e você vai medir o débito cardíaco dele deitado. Basicamente você vai fazer uma sobrecarga, você vai aumentar o débito, você vai aumentar o retorno venoso, porque você está elevando os membros inferiores, e se aumentar o débito cardíaco, quer dizer que provavelmente ele vai responder ao volume, porque você está aumentando. Quando você aumentou a quantidade de sangue que chega no coração, ele aumentou o débito cardíaco. Então é um outro jeito de ver se o paciente vai responder a volume no período de ressuscitação. Aqui não entrei em detalhes, eu deixei anotado, mas isso tudo foi basicamente a aula que o Matheus deu, esses parâmetros, como você avalia, como você faz o cálculo, o que cada um significa. Eu também já falei de vários deles aqui hoje, mas eu acabei não entrando muito em detalhes. E a última coisa que eu queria falar é da monitorização invasiva com o catéter de artéria pulmonar, porque tem alguns parâmetros depois do que cada choque apresenta nele. Mas ele é muito bom, né? Ele dá muitos dados que outros não dão, porém ele tem algumas limitações. Ele é muito difícil de passar, ele é muito difícil de estar bem locado, você precisa ter um acesso venoso, você precisa pegar ele em região central. Grande risco de infecção, grande risco de lesão de artéria pulmonar, grande risco de estar alocado no lugar errado, grande risco de arritmia. Então assim, ele dá muito do detalhe, ele dá muitos valores, mas ele tem muitos problemas, ele tem muitas coisas que se mostram contra ele, que falam contra ele, mesmo porque muitos desses parâmetros que ele daria, a gente consegue hoje em dia de alguma outra forma menos invasiva. Mas por trás de todas essas limitações tem as indicações. Então, algumas clássicas seria disfunção de VD, choque circulatório, com alta demanda metabólica, insuficiência respiratória aguda, com parâmetros elevados de VM, insuficiência secundária VAP, um manejo mais complexo de volemia no paciente renal. Então, algumas coisas que você precisa de mais dados, os dados mais refinados, seria bom. E também, às vezes, para algum diagnóstico diferencial, você está com dúvida do estado hemodinâmico do paciente, você pega um acesso desse, vai te dar algumas informações. E você pode ver um paciente com choque séptico, que você suspeita de que tem algum choque cardiogênico secundário ali, pode ser usado também nessa situação. Aqui é uma tabela que ele dá pelos parâmetros que você consegue pelo catéter de artéria pulmonar. Algumas coisas assim, que acho que a essa altura já consegue pensar o porquê, mas no choque hipovolêmico você tem uma redução da pressão venosa central, porque chega menos volume, enquanto que nos outros o volume que chega é normal. Então você tem uma pressão, então no hipovolêmico está normal, está reduzida, e nos outros está aumentado. No distributivo varia muito, tem muitos tipos de choque distributivo, então acaba variando bastante. A pressão de oclusão da artéria pulmonar, que é um indicativo da pressão do átrio esquerdo no hipovolêmico, também está reduzido, porque é menos volume, e nos outros está aumentado, porque o volume que chega é o adequado. O índice cardíaco está reduzido em todos, porque o índice cardíaco é o débito cardíaco está reduzido em todos, menos no distributivo, que ele geralmente está aumentado, mas a depender do momento da doença, ele pode estar reduzido ou normal. A resistência vascular sistêmica também aumentado em todos, mas diminuído no distributivo, porque o distributivo ele tem aquela vasodilatação periférica,
porque ele aumenta o débito cardíaco. Enfim. Saturação venosa de oxigênio também reduzida em todos, menos no distributivo, porque é o único que o débito cardíaco está aumentado, então você tem um aumento da saturação venosa de oxigênio. E a taxa de extração aumentada em todos, mas reduzido neles, por conta também do aumento do débito cardíaco e por conta da priorização da circulação de arteriolas médias e grandes. São as fontes, ali os números principalmente, o livro da hemodinâmica e os estudos